Esta videoaula tratará do tema de componentes curriculares de estágio. Uma importante novidade, a partir de agora, é que a Univesp retirou os estágios das matrizes curriculares e transformou em componentes curriculares. Isso significa que os estágios não são mais disciplinas, mas sim são atividades obrigatórias que o aluno deve cumprir. Correto, professora Célia? Isso mesmo, professora Mônica. Mas vejam bem, não é uma disciplina, mas é um componente curricular obrigatório. Ele estará disponível para vocês no momento em que vocês estiverem com condições de cumpri-lo, portanto, as licenciaturas, quando vocês chegarem nos 50% do curso, nas engenharias e outros cursos, quando chegar, na engenharia especificamente, quando vocês alcançarem 75% do curso, e os outros, quando estiverem aptos, estarão disponíveis. Vocês terão que se inscrever nesses componentes curriculares e lembrando sempre, gente, é necessário cumprir o componente estágio. Ele é uma parte obrigatória do curso e sem fazer o estágio, vocês não conseguem terminar o curso. Portanto, apesar de não ser chamado de disciplina, ele é uma parte obrigatória e importante, dada a natureza do curso, do estágio, que é exatamente fazer unidade de teoria e prática e tudo aquilo que a professora Glaucia já mencionou num outro momento. Muito bem. E quantas horas a gente tem que fazer? Então, nas engenharias nós temos 200 horas, correto? Mas e na pedagogia? Então, na pedagogia, veja bem, vocês precisam cumprir 400 horas de estágio. Mas esse estágio precisa ser muito específico. Então, você tem 100 horas que você precisa cumprir na docência da educação infantil. Você precisa ir lá conhecer a educação infantil, experimentar a docência da educação infantil para você entender como é que isso funciona. Mas as outras 100 horas você precisa fazer na docência do ensino fundamental, primeiro ciclo, as primeiras séries, a primeira etapa do ensino fundamental, que vai da primeira série à quinta. Você precisa ir lá e vivenciar essa experiência docente. Aí você tem 200 horas ainda para cumprir na área de gestão. Você precisa fazer 100 horas em gestão da educação infantil, que significa conhecer como funciona uma creche, como é que funciona a educação infantil, quais são os cuidados, a legislação que você tem que atender para poder atuar nessa função de gestor da educação infantil. E as outras 100 horas você fará na gestão do ensino fundamental, primeiro ciclo, ou primeira etapa, ou o grupo das primeiras 5 da primeira série, né? Também com esse cuidado, você precisa aprender a ser uma diretora ou um diretor de escola. Portanto, você precisa vivenciar todos os aspectos que envolvem a gestão. Então, vamos lá. Pedagogia, 400 horas, 200 horas em docência, 200 em gestão, cada um no espaço específico. Certo? Correto. E as licenciaturas? As licenciaturas é parecido com a pedagogia, né? A única diferença é quais são os tipos, né? Então, por exemplo, são 100 horas de estágio em docência nos anos finais do ensino fundamental. Então você vai fazer 100 horas nos anos finais do ensino fundamental. Isso para a parte, né, da docência, e outra componente é para a gestão. E aí depois você tem mais 100 horas, né, no ensino médio, que você vai fazer 100 horas no gestão, no ensino médio, e 100 horas nas atividades de docência no ensino médio. Isso. Perfeito. Então, essa foi a nossa videoaula sobre os componentes curriculares. Você já sabe quantas horas você precisa fazer para finalizar o seu curso. Não deixe de cumprir o estágio com qualidade e a gente se vê numa próxima videoaula.